Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Felipe. Bom, eu trabalho no BNDES, eu sou gerente no Departamento de Gestão de Risco de Mercado e vou falar para vocês sobre Julia. Julia é uma linguagem de programação, certo? Que foi pensado para a comunidade científica. Ela foi desenvolvida no MIT, o início do desenvolvimento dela começou por volta de 2009, internamente, numa equipe dentro do MIT. E eu gosto de dizer que a gente está no melhor momento para aprender a linguagem e usar em projetos mais sérios, dado que ela atingiu a versão 1.0 no ano passado, e o que implica numa maior estabilidade, principalmente no design da linguagem. É uma linguagem muito nova, enfim, mas ela visa resolver o que eu chamo de two-language problem, né? Que é aquele problema em que você busca uma linguagem de programação focada em produtividade, como Python, linguagens de script, mas você também quer alta performance. E quando você quer alta performance, você acaba tendo que programar em C, ou em C++. Então, assim, olhando a linha do tempo de algumas linguagens interessantes para o mundo de Data Science, provavelmente Julia é a primeira linguagem depois do Fortran pensada assim, muito especificamente para a comunidade científica, né? E o início do desenvolvimento dela foi mais ou menos quando, um pouco depois do Python começar a ser utilizado realmente para Data Science. O NumPy ali na versão 1.0 é de 2006. E o Python é uma linguagem relativamente antiga. Se você olhar, a versão 1.0 dela é de 94. É uma linguagem open source, certo? Você não tem que pagar por licença. A ideia é que ela tem uma sintaxe simples, você pode informar ou não tipos, ela tem um paradigma muito único, ou pelo menos pouco comum nas linguagens de programação, que é o Multiple Dispatch. Ele usa compilação just-in-time para conseguir atingir alta performance. Ele tem macros verdadeiras, parecido com Lisp, e é uma linguagem que usa garbage collector. Então, de um lado, olhando o espectro ali das linguagens de programação que a gente conhece, de um lado a gente tem a produtividade, onde é importante você montar protótipos rapidamente, né? Ter interação ali no desenvolvimento, testar, você não sabe muito bem exatamente como vai ser seu produto final. E de um outro lado, existe a preocupação com a performance, onde você quer tunar ali o código de máquina que vai ser gerado para o seu processador, usando alguma instrução da CPU que roda mais rápido. E existe esse treino. Em compensação, né, se você pega linguagens como C, Fortran, o número de linhas de código que você tem que escrever para resolver um problema relativamente simples é elevado, né? Tá, mas que estranho, né? Eu não sou de linguagem de programação, vocês são de Data Science, e eu estou falando sobre uma linguagem de programação, e eu estou aqui falando para vocês, deve ter algum motivo, certo? A gente esbarrou nisso por uma escalada de necessidades. Então, no meu trabalho, eu olho a carteira inteira de contratos financeiros da instituição. Inicialmente, a gente tinha que dar o valor da carteira. Beleza, usa o Excel, faz uma mega agregação de dados. Tá, mas agora eu quero o valor por contrato. Faz um projeto de TI, adquire uma ferramenta, implanta. Beleza, mas se você olhar os sistemas corporativos, atualmente é um problema que leva 10, 15 minutos para rodar hoje. Tudo bem que assim, o tempo em si não é tão relevante aqui, porque você pode sempre escalar, colocando mais máquinas para processar, mas o ponto é que é uma carga relevante, certo? Tá, então você quer o valor por contrato. Tá, mas você também quer por fator de risco, ou seja, você quer dar um choque no dólar, um choque numa curva de juros e ver o que acontece. E a gente utiliza ali mais ou menos 35 fatores de risco, então você multiplica o problema por 35. Tá, mas você quer simular para vários cenários, então a gente pode gerar cenários simulados e a gente vai ter que repetir tudo isso para os 10 mil cenários que a gente quer gerar. Para os últimos 1.260 dias. Então, para os últimos 5 anos de dados, eu quero repetir todo o processamento. Para diferentes hipóteses sobre como gerar os cenários. Então, veja,
do meu lado, é difícil eu especificar um sistema que faça tudo isso, então acaba sendo um trabalho muito interativo, e eu preciso de ferramentas que, assim, com o Excel não vai dar certo, ou incluindo linguagens que a gente testou, né? Então, quais eram as nossas ferramentas anteriores? Excel, editor de texto, certo? E o que a gente experimentou? Inicialmente VBA, depois a gente testou, começaram a surgir linguagens que a gente conseguiria usar, como Octave, Scilab, a gente testou também MATLAB, Python. E aí, em algum momento, a gente chegou numa situação ideal que, beleza, vamos escrever um código em R ou em Python e vamos otimizar com C++. Até que a gente conheceu o Julia. Falando um pouco sobre o que ela é bom, para quem se aplica, para quem não se aplica, basicamente vai se aplicar para quem precisa de um grande volume, que tem uma grande carga de trabalho, certo? Se você precisa de processamento distribuído, se os seus dados não cabem na sua memória RAM, se você quer mexer com programação em GPUs, então ela é bom para esse tipo de problema, mas talvez não, dado o nível de maturidade dela, não é muito bom se você precisa de um suporte ou de bibliotecas completamente prontas. Se você tem um projeto em que você escreve todas as suas dependências, é o ideal, até porque você não precisa de muitas dependências para fazer soluções relativamente complexas com essa linguagem. Mas se você precisa de pacotes maduros, não, eu quero só pegar um pacote, rodar um comando e já sei os algoritmos que ela já implementa os algoritmos que eu preciso, talvez não seja o ideal. Então, assim, eu vou passar sobre algumas características que fazem essa linguagem especial e tentar motivar vocês. Então, assim, eu tive um professor uma vez, professor de sistemas operacionais, que ele torrava 80 slides numa aula. E aqui eu acho que eu fiz 80 slides, então me tornei o que eu mais temia aqui, né? Mas vamos tentar seguir aqui. Tá, vou começar com um exemplo em Python. Vamos supor que você queira somar os elementos de um vetor usando Python. Então, vamos supor que você já tem um vetor. Aqui eu estou pegando um vetor de 1 milhão de unidades, 1 milhão de valores. Se você usar o NumPy, com esse vetor x, você chama o método sum, ele vai somar para você. Acabou o seu problema. Beleza. Agora, vamos supor que eu queira implementar isso usando um Python puro. Então, eu quero implementar a minha versão dessa função usando Python. Qual o problema disso? A versão usando o Python puro leva 100 vezes mais lenta, né? Em vez de demorar 2 milissegundos, leva 200 milissegundos. E esse é um exemplo muito trivial e simples e vocês vão falar, existem soluções alternativas para isso, você consegue vetorizar seu código. Se você nunca esbarrou nesse problema, então beleza. De repente o Julia não vai agregar muito para você. Mas se você esbarrou nesse problema, vamos ver como que o Julia resolve. A ideia é o seguinte, na verdade, quando você chama essa função aqui de cima, você não está chamando uma função escrita em Python. Você está chamando uma função escrita em C, ou C++, se você olhar o código-fonte do NumPy. Então, assim, aqui na sala, por exemplo, quem tem experiência com Python? Tá, e quem tem experiência com C? Então, imagina que todo mundo que levantou a mão com Python pudesse contribuir para qualquer projeto da linguagem, mesmo o mais trivial possível, incluindo a própria linguagem. Então, tem um efeito bola de neve que às vezes acaba compensando. Então, uma linguagem relativamente nova, lá que é a versão 1.0 do ano passado, é interessante ver como já tem bibliotecas bem maduras em determinados nichos. Em Julia, aqui já é a sintaxe do Julia. Se você observar, a sintaxe é relativamente parecida. Aqui eu tenho um exemplo usando a função que o Julia fornece. Eu estou sorteando um vetor e somando. E aqui eu implemento a minha versão dessa função, onde eu pego
eu pego o elemento 0, que tem o tipo de x aqui, é uma forma de tornar a função genérica para receber qualquer tipo de dado que eu queira, né? Faço um loop e retorno o resultado, e a performance é relativamente a mesma. Tem um detalhe aqui que aqui eu estou usando uma macro que dá uma dica para o compilador que ele pode usar instruções SIMD, né, do processador. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. E se você olhar o Julia, o código-fonte do próprio Julia, a maior parte dele é escrito em Julia. Então, o próprio compilador tem partes que é escrito em Julia. Ele usa um back-end de LLVM, tem uma parte escrita em C, mas toda a biblioteca básica é em Julia, então qualquer pessoa pode contribuir. Agora, isso tem um custo, no exemplo que eu mostrei. Por quê? Porque toda vez que você chama uma função pela primeira vez, esse é o momento em que ele vai gerar o código de máquina que vai executar a função. Então, se você observar, aqui eu declarei a função e em seguida eu executei pela primeira vez, ele vai ser mais lento que o Python, certo? Mas a partir da segunda execução, não, vai ser bem mais rápido. Então, a ideia de programar em Julia é você transformar um tempo exponencial em tempo linear, ou dito de outra forma, você antecipar processamento para o tempo de compilação, ou, como é que eu vou dizer, se você repete muitas vezes chamadas de função, muito provavelmente você não vai ter problemas de performance usando o Julia, e você teria problemas de performance em outras linguagens. Tá, mas por que é diferente? Existem soluções para isso. Por que é diferente do PyPy ou do Numba? A ideia é que a compilação de just-in-time do Julia é nativa da linguagem, então vai suportar todos os tipos da linguagem. Tudo que você escrever em Julia vai ser suportado, incluindo chamadas para bibliotecas externas. E isso é incrível. E tem um outro ponto que é o seguinte, o compilador tem muito mais oportunidade de otimizar código. Porque se você tem uma função que chama outra função, o compilador pode decidir fazer o inline do código, né, copiar o corpo de uma função na outra. Ele faz otimizações interprocedurais. Então, tem uma parte do compilador em que ele já conhece os tipos de todos os dados e ele consegue escolher qual código de máquina vai rodar para aquele tipo específico que você está passando. Então, a ideia é que ele sempre gera um código de máquina eficiente. E você também tem oportunidades de dar dicas para o processador, como aquela instrução de usar operações SIMD. Tá, uma outra ideia que é bem, digamos, pouco trivial na linguagem é que é uma linguagem de múltiplo dispatch. O que isso quer dizer? Se você olhar a orientação a objetos, como é no Python, você pode pensar ela como um single dispatch. A ideia é que, imagina o seguinte, você tem uma instância de uma determinada classe, objeto, e você chama um método. E esse método tem dois argumentos, x e y. Você pode escrever isso aqui de uma outra forma. Você pode pensar que isso aqui significa esse segundo bullet, que é o método recebe como parâmetro um primeiro argumento, que é o próprio objeto, depois os argumentos posteriores. É assim que funciona, por exemplo, o Rush, ele deixa claro isso, né? Quando você olha como escrever código no Rush, que é outra linguagem. Então, a ideia é que a seleção de qual implementação do método chamado método vai ser executado depende do tipo do primeiro argumento. Ah, mas e se você generalizar isso? Aí você tem um múltiplo dispatch. O exemplo clássico que eu peguei até do Wikipedia, que define múltiplo dispatch, é isso daqui. Imagina, você tem uma função chamada collide_com, que recebe um asteroide e um outro asteroide. Esse cara tem uma implementação. Uma outra implementação para essa mesma função é que o primeiro argumento é um asteroide, o segundo argumento é uma espaçonave. Ou uma outra implementação, o primeiro argumento é uma espaçonave, depois é um asteroide. Você pegou a ideia, né? Você consegue implementar versões diferentes para a mesma função, onde o que difere entre essas diferentes implementações, na hora de selecionar qual implementação vai ser executada, é o tipo do argumento. Então, você consegue... Isso tem efeitos colaterais muito interessantes que eu vou mostrar mais à frente. Então,
Isso aqui são, tudo isso aqui, esse aqui são os exemplos de código válido. Você pode implementar uma função sem argumentos, a mesma função recebendo inteiros, a mesma função recebendo floats, a mesma função recebendo qualquer tipo, ou a mesma função recebendo dois tipos iguais, ou a mesma função recebendo dois números reais, que podem ser inteiros, pode ser float, mas podem ser diferentes. Aqui embaixo são dois tipos necessariamente do mesmo tipo, mas subclasses ou subcasos do real. E também suporta union types, então eu posso declarar uma função que que pode receber ou um inteiro ou um float. Você pode fazer isso. E isso tem alguns efeitos colaterais interessantes. Por exemplo, quantas implementações da função asterisco, que é a multiplicação, existem? Bom, no Base tem 346 implementações. E assim, não tem nada especial sobre essa função. É uma função como qualquer outra. Inclusive, uma função pode ter... Você pode escrever qualquer caractere UTF-8 como o nome de função. Se você quiser escrever uma função com um emoji, você pode, por exemplo. Acho que muita gente quer usar a Julia só por causa disso, provavelmente. Então, por exemplo, aqui é a forma de concatenar strings no Julia. Essa sintaxe equivale a essa daqui, né? É a função asterisco com esses argumentos. E eu posso perguntar qual implementação da função está sendo chamada em cada caso com essa macro which. E ele diz, ó, o código-fonte está aqui. E é um char com string, alguma coisa assim. Tá, tem mais efeitos colaterais interessantes. Então, por exemplo, imagina que você quer fazer multiplicação. No Python ou no R com escalar é igual ao Julia. Mas matricial já começa a ter alguma sintaxe diferente. E se você tem uma matriz vezes outra matriz, ou um vetor vezes outro vetor, elemento a elemento, sem ser multiplicação matricial, no Python e no R é igual ao jeito escalar de fazer. No Julia, tem pelo menos é uma forma um pouco mais consistente, na minha opinião, em que ele usa um operador de broadcast, de função. Então, por exemplo, deixa eu dar opa, foi mal. Só para ilustrar aqui, se eu tenho uma função que recebe x, vou dizer que ele vai elevar x ao quadrado. E vou fazer diferente, peraí. Recebe um inteiro, necessariamente. Então, um número real, vai. Só funciona com escalar essa função. Então, se eu boto f de 2, ele dá 4. Agora, se eu passar um vetor, ele não vai funcionar, porque eu não implementei essa versão da função. Mas existe um operador, que é o operador de broadcast, que é o ponto. Ele vai aplicar a função f a cada elemento do container de dentro. E essa sintaxe é consistente com essa ideia do element-wise multiplication. Tá, metaprogramação. O que é metaprogramação? Metaprogramação é quando você tem um código que gera código. Então, por que isso é interessante? Você consegue eliminar código repetitivo, você consegue antecipar processamento para o tempo de compilação, você consegue escrever uma outra linguagem dentro do Julia usando macro, por exemplo. E tem gente que faz isso, né? A ideia é que existem 3 estágios de representação intermediária no Julia. Tem uma representação de árvore, uma expressão em árvore, onde as macros operam nesse nível. Depois, tem uma outra representação onde você conhece os tipos dos dados, e é nesse estágio que operam as funções geradas, Generated Functions, que é a ideia do Staged Programming, que eu vou mostrar um exemplo. E, por último, tem a representação do LLVM, que é o back-end de compilação que o Julia usa. E você consegue também escrever uma função
com LLVM puro. Quem estuda compiladores vai se interessar por isso. Então, por exemplo, eu tenho um vetor, eu chamei uma função aqui e quero saber quanto tempo ela demora. Tem essa macro time, que executa a expressão que eu passar e retorna o tempo de execução dessa função. Como que ela é implementada? Ela recebe uma expressão, que nesse caso aqui a expressão vai ser soma de V, e ele gera esse código aqui, ele retorna como se fosse escrevendo o código ali, né? Ele gera esse código para você. E a interessante é que isso opera no nível da árvore abstrata, então não é igual a operar strings no C. Você tem realmente uma representação em árvore do teu programa e você consegue manipular isso. E tem bibliotecas fazendo coisas muito interessantes com esse tipo de construção. Você consegue ver o efeito disso, né, com o macroexpand. A ideia... Você consegue usar isso para dar dicas para o compilador, como eu falei. Aqui tem a macro cmd, que permite que o compilador reordene a ordem de execução ali do for loop, nesse exemplo. Porque assim, com float isso dá resultado diferente, né? Dependendo da ordem que você opera no vetor, pode dar resultado diferente. Então você tem que dizer para ele que ele pode fazer isso, né? Na prática a diferença é mínima. Tá, uma outra ideia são as staged functions, que ela opera naquela representação onde você já conhece os tipos. Então, esse é um código até de um pacote que eu escrevi, em que ele é um driver para o Oracle. E aí tem um problema em que você recebe um valor e você já sabe qual é o tipo do valor, mas dependendo do tipo do valor, você chama uma função diferente do driver do Oracle. Então, aqui você antecipa... toda vez que tem uma função com essa tag generated, ela retorna uma expressão, que é o código que está encapsulado aqui nesse quote. Então, quando eu executo essa função, se o tipo for double e o tipo do Oracle for double, ele vai te retornar esse código aqui. Então, se eu chamar essa função e ver o código de máquina que ele gera, ele vai retornar só essa linha de código aqui, porque ele já passou por um pré-processamento. Então, você consegue antecipar processamento para o tempo de compilação. Tá. Como um núcleo fundamental do Julia é escrito em C, é relativamente simples de você... Se bem que eu não sei se isso tem a ver, mas... É relativamente simples de você chamar funções em bibliotecas escritas em C, o que... Imagina o seguinte, você já tem muito código disponível e bibliotecas maduras escritas em C, principalmente bibliotecas científicas, ou em Fortran, ou em outras linguagens que acabam exportando funções em C. E o Julia tem uma forma simples de você chamar funções diretamente. E, além disso, o layout da memória de estruturas de dados no Julia é igual às estruturas no C. Então, o mapeamento de uma estrutura de dados em C no Julia é praticamente automático. Então, esse aqui é um exemplo onde eu estou carregando uma biblioteca escrita em C, que é a libbison, e estou chamando uma função dela. Tudo que eu preciso fazer é chamar essa função do Julia, que é o ccall. Eu passo qual é o nome da função em C e os argumentos. Nesse exemplo aqui, ele retorna um booleano. O primeiro argumento é um ponteiro, o segundo argumento é uma string, e aqui eu estou passando os argumentos que eu uso tipos padrões do Julia para executar. Aqui é um exemplo de um mapeamento de estruturas. Então, aqui é uma estrutura em C que representa o timestamp de uma base de dados Oracle. E aqui é exatamente como eu represento ela no Julia. E uso ela diretamente no Julia. E eu não preciso escrever nenhum tipo de glue code para converter um no outro. Eu simplesmente peço para o Julia carregar. Tem uma função que chama PyCall, que permite você chamar funções do Python. Então é muito comum você não ter uma biblioteca que você precisa no Python, que você não tem uma biblioteca no Julia equivalente a uma biblioteca que você precisa no Python. É comum usar essa função PyCall, inclusive
Por exemplo, bibliotecas de plot. Tem bibliotecas muito boas no Python de plot e no Julia ainda não tem. Então, é comum usar o PyCall para chamar. Tá, computação paralela. O Julia suporta 3 tipos de paradigmas de computação paralela, né? Coroutines, que é o green threading, multithreading e multicore, ou distribuído. Eu vou falar de cada um. As coroutines é muito parecido com o que é no Node. Aliás, a biblioteca por trás é a mesma, que é a libuv. Então, para o usuário é como se existisse uma única thread de execução. Por trás tem um pool de threads. E existem primitivas de sync e async para você sincronizar. E aqui é um exemplo, por exemplo. Você tem um trecho de código que, no final do código, ele espera as 3 trilhas acabarem e você chama essas 3 trilhas. Se essas 3 funções internas aqui, trabalho 1, 2 e 3, não fizerem nenhum tipo de input, output, ou não chamarem essa função yield explicitamente, vai funcionar como se fosse uma única thread de execução. Então, isso aqui é muito útil quando você precisa fazer operações de input e output, né, leitura e escrita de arquivos. Tem o multicore, onde é a ideia do mestre e escravos. Você tem um mestre que comanda alguns processos que são workers. E para você comandar uma execução de função num worker, tem essa função que chama spawn. Então, se você chama essa macro spawn e passa uma expressão, ele vai executar essa expressão no worker. E ele cuida para você do problema de serializar o dado para o teu worker, que pode estar num outro processo na tua máquina, mas pode estar também numa máquina remota. Se você informar o IP da máquina, vai funcionar. Computação distribuída, que eu coloquei diferente aqui da multicore, mas na verdade para o Julia é a mesma coisa. A única diferença é que a API é exatamente a mesma, mas a única diferença é que os teus workers não são processos rodando na sua máquina, mas em máquinas remotas. E aí a única coisa que você precisa ter a mais é conectividade. Então, os workers têm que estar acessíveis por SSH, sem password, e com o Julia instalado no mesmo caminho. Tem um exemplo aqui eu fiz um exemplo para ilustrar aqui a computação paralela, e tem um código aqui no GitHub. A ideia é a seguinte: vamos calcular de um jeito bastante ineficiente o π. Então a ideia é o seguinte: você sorteia 2 números da distribuição uniforme de 0 a 1. Eles representam as coordenadas x e y. Se o raio, né, a distância entre a origem e o ponto for menor do que 1, é porque está dentro da área. E essa área tem que ser π sobre 4. Então, eu vou mandar rodar aqui, e aí vou passar pelo código-fonte com vocês. Cadê? Então, aqui, por exemplo, tem o código. Eu vou iniciar esse projeto. Então, aqui é como se eu tivesse clonado o repositório. Agora eu vou iniciar uma sessão no Julia. E esse "-q" é só para tirar o banner, e esse project é para dizer que eu estou inicializando o ambiente nesse diretório. E as dependências estão todas configuradas aqui nesse arquivo de projeto. Então, se você simplesmente rodar teste, ele vai baixar as dependências e vai rodar o script de teste. Então, não preciso explicar para ninguém quais são as dependências que eu instalei, qual a versão de cada dependência eu instalei, está tudo configurado aqui dentro do projeto. Isso elimina muito, dá uma paz de espírito muito grande de você ter um projeto que funciona hoje, daqui a alguns anos ele vai continuar a funcionar. Aqui embaixo ele está mostrando aqui a capacidade, a carga, né, nas CPUs. No caso aqui são algumas implementações. Tem uma implementação onde eu uso vetor, uma implementação onde eu uso um for loop dentro de um vetor, que fica bem mais rápido, depois multithread e depois multicore.
Eu não passei com vocês aqui no exemplo sobre multithreading, porque ainda é experimental na linguagem. Então, acho que para usar de forma séria, eu acho que é bom esperar um pouquinho, mas funciona para casos simples. Só para ilustrar aqui ilustrar o caso do multithreaded. Depois vocês podem baixar o código-fonte lá no repositório e ver com calma. O código que eu tenho que escrever é isso daqui. Tem um for loop principal e ele tem um trabalho dentro dele, que tem a ver com o problema que eu expliquei. E para eu dizer para o Julia, olha, executa e distribui. Aqui eu tenho... Ele faz um loop de 1 até número de simulações. Então, são números n num-sims, quantidades, né? Para eu dizer, olha, distribui isso aqui para tantos workers. E, no final, aplica esse redutor de soma, como se fosse um MapReduce. Então, você faz o seguinte, olha, a macro distributed, antes do for loop, e diz qual a operação de redução, e aí o teu for loop. Então, a única diferença entre esse caso e o caso que não é distribuído é esse daqui, certo? E no final, se não for distribuído, como eu especifiquei aqui uma função de redução, eu teria que fazer depois essa redução. Tá. Então aqui tem uma implementação naive onde ele instancia um vetor grande e ele primeiro sorteia um vetor grande e sai operando nesse vetor. Esse single thread, em vez de sortear um vetor grande, ele sorteia um número de cada vez. Então ele não aloca um mega bloco de memória, que normalmente o pessoal que vem de MATLAB faz muito isso, né? Aloca um mega vetor de números aleatórios. Aqui você pode sortear um número de cada vez e fica bem mais rápido, como vocês podem ver aqui. Multithreaded e distribuído. Tá, deixa eu achar minha apresentação aqui. Ah, foi. Tá, sistema de pacotes e comunidade. Essa versão 1.0 do Julia teve uma grande atualização, uma reescrita completa do gerenciador de pacotes. E acho que a inspiração foi muito o cargo do Rush, que é muito interessante, assim, e o próprio NPM e os environments do Python. Então a ideia é a seguinte, tem um conceito de projeto, que é parecido com o conceito de environment do Python. Cada projeto tem a lista que descreve as dependências, e quando você instancia um projeto, ele gera um arquivo, ele é gerado automaticamente, que lista para você todas as dependências que foram instaladas naquele momento. Então, se você passar o projeto para outra pessoa, você tem a segurança de que ele vai instalar aquela lista exata de versões com os commits dos repositórios, né, para reproduzir o seu projeto. Os pacotes são registrados em registries e você consegue ter mais de uma registry. Então, não existe uma única lista de pacotes. Você pode criar a sua. Tem gente criando por instituição ou por organização, né? Isso alivia muito o dependency hell. Então, aqui, por exemplo, eu entrei num projeto, ativar, ele simplesmente lê o arquivo de projeto, e se eu ainda não tiver instanciado, que é basicamente baixar as dependências, tem esse comando para instanciar, ele vai e baixa as dependências. Então, isso alivia muito configuração de ambiente. Ou passar código para produção, esse tipo de coisa. Tem um site até novo de busca de pacotes, que foi remodelado, que você consegue buscar os pacotes por palavra-chave e documentação. Aqui alguns links de comunidade. O site principal, julialang.org. Tem um fórum no Discord, um Slack. E tem uma comunidade no Brasil no Telegram. Assim, não tem muita gente, mas enfim, está lá. Para quem precisa de suporte comercial, os próprios criadores do Julia criaram uma empresa chamada Julia Computing, que
fornece serviços especializados e atende demandas e presta suporte, esse tipo de coisa. E vou falar um pouco sobre algumas bibliotecas notáveis, né? Assim, a ideia aqui da apresentação é mais apresentar a linguagem, então não vou entrar aqui no detalhe de como que usa as bibliotecas, mas de repente aqui é uma lista de por onde começar, digamos assim. Primeiro de tudo, DataFrames. Tem muita gente que não gosta desse pacote, teve muitas idas e vindas na comunidade, mas ele é o pacote que você usa para ter aquela mesma funcionalidade do DataFrame do R ou do DataFrame do Pandas. Então, é um suporte trivial a estruturas de dados tabular. K-Reverse é um conjunto de pacotes do David, é um cara de Berkeley, que eu até contribuí algumas coisas com ele, que ele dá uma solução para alguns problemas: manipulação de dados, carga de dados, escrita de dados e visualização. Então aqui, por exemplo, imagina o seguinte: você tem um vetor de carros, que é uma tabela, e aí depois você filtra, depois você agrupa, depois você aplica um map. E esse operador é um operador válido no Julia, por exemplo. Eu posso fazer isso. F de x é x ao quadrado. Então você consegue meio que desenhar um pipeline de execução, né? Ele opera f no argumento 2. E é interessante ver aqui a utilização das macros. Ele praticamente cria uma linguagem nova usando macros. Jump. Eu acho que Jump, principalmente no início do Julia, foi a primeira coisa que motivou as pessoas a quererem usar Julia, porque para quem mexe com otimização matemática, isso é muito bom mesmo. Então, é uma biblioteca para problemas de otimização. A ideia é o seguinte: tem uma linguagem do Jump, e escrita com macros do Julia, e você consegue especificar o problema de um jeito muito parecido com uma notação matemática, e você escolhe depois o solver. Então você pode usar o CBC, o CLP, o Guroga, ou qualquer outro solver, e você só escolhe qual vai ser o back-end, né, que vai ser utilizado, ele vai e resolve. Então aqui é um exemplo, né? Então, imagina esse problema de otimização. Eu quero maximizar 5x mais 3y, sujeito a essa restrição, sujeito a essa restrição, sujeito a essa restrição. Você cria um modelo, define variáveis, e aqui assim, o mapeamento entre essa sintaxe e o que você escreveria no papel é bem interessante. O objetivo é maximizar, e a restrição é que 1x mais 5y menor ou igual a 3. Isso aqui também é uma sintaxe válida. 2 vezes x... Opa, x igual a 1, vai. 2 vezes x... Você pode escrever 2x. Ou 2π. Funciona. Tá, plots. Tem um problema na comunidade aqui. Todo mundo que mexe com plot é contratado por uma empresa grande e para de mexer no pacote. Mas, de repente, quem quiser emprego, mexe com plot. Enfim, tem essa biblioteca plots que tenta unificar todos os back-ends de plots do Julia. Em geral, as soluções é o seguinte: é tentar integrar com plots que já existem. Forward diff. Isso aqui a gente usa muito para fazer derivada automática, né? Você escreve uma função, você pede o gradiente da função, ele te retorna a derivada da função. Tem uma outra que é uma evolução disso, que seria o principal exemplo do poder da linguagem. Então, imagina o seguinte: você escreve essa função, f de x é 5x mais 3. Qual a derivada dessa função no ponto 1? É 5. E é uma constante, certo?
Agora, qual o código de máquina que o Julia gerou para a derivada da função? Retorne 5. Isso mata, né? O Flux é a biblioteca... Tem várias bibliotecas para Machine Learning em Julia e essas coisas mexem a cada dia, por isso que eu não quis focar muito nesse assunto, mas... Flux é uma biblioteca suportada por pessoas lá do Julia Computing, principalmente o Mike Innes, que foi contratado pela Julia Computing. E ela tenta incorporar o que tem de melhor assim, no ecossistema para resolver problemas de Machine Learning. Então, ele que está desenvolvendo o Zygote, e aí em algum momento vai passar a utilizar diretamente, e você consegue também fazer uso de GPUs ou compilar para TPUs do Google. Tá. A ideia de programar em GPU com Julia expõe também uma vantagem incrível, assim, aquela ideia de que o valor de cada parte, o todo o todo é maior que a soma das partes, né? Tá, por que usar GPUs? A ideia é a seguinte, GPU tem milhares de processadores pouco poderosos, então é interessante para a computação paralela. Mas representa um desafio para portar código existente, porque como é um dispositivo na tua máquina, ela tem uma linguagem assembly específica. Então, você teria que recompilar tudo que você escreve para essa plataforma. Então, no caso do CUDA, da NVIDIA, que é o mais fácil de programar, tem um assembly específico que é o PTX. Então, se você pega, por exemplo, o PyTorch, que utiliza GPUs e tal, boa parte dele é escrito em C++ e tem código específico em CUDA para suportar. No caso do Julia, existe uma solução muito interessante em que ele pluga justamente no gerador de código do Julia e modifica só o básico da linguagem de forma que ele reaproveita boa parte do compilador escrito em Julia para compilar para outro dispositivo que é a GPU. E também não tem nada especial sobre ser GPU, poderia ser outra coisa. Então aqui vou fazer uma demonstração rápida. Espero. Bom, aqui eu estou conectado, se ainda estiver conectado, numa instância da Amazon que tem um Tesla K80. Beleza. E aqui eu vou rodar um código. Assim, vamos observar aqui só para vocês não verem que eu estou mentindo aqui, né? Isso aqui são 3 exemplos. A função que ele executa é uma função matemática, que é irrelevante aqui para o problema. Mas olha, ele está executando para uma thread no computador, depois ele vai executar para 4 threads no computador, depois ele vai processar na GPU. Ó, aqui ele está disparando para 4 threads. E agora, quando ele começa para a GPU, você vê que ele não está mais usando os cores, mas vai dar um resultado muito mais rápido. Espero, né? Senão eu vou me ferrar aqui na frente de todo mundo. Tem uma etapa inicial em que ele... foi. Então aqui é o benchmark. Normalizado para a execução de uma thread. Como eu acho que o processador são 2 cores verdadeiros, e aí o speedup é de 2. Mas rodando em GPU é 47 vezes mais rápido. E qual o código que eu estou rodando aqui, né? É esse daqui. Essa é a função que ele está rodando. E ao escrever a função, não tem nada de especial sobre ela ser ou não em Julia, certo?
Tudo bem que tem um código que utiliza algumas funcionalidades da biblioteca que ainda estão em desenvolvimento, mas ele usa esse... Deixa eu ver se eu acho. Não, acho que é da própria linguagem, que é esse map aqui. É do própria biblioteca, eu digo. Então, esse cara é compilado, é escrito em Julia, mas é compilado para um kernel da GPU. Então, é como se eu estivesse programando ali para a GPU. Ele gera o PTX por trás, que é um assembly. Então, isso alavanca... Assim, é um exemplo muito interessante de como plugar a solução do Julia. Tá, e aí para finalizar, que eu já estou estourando o tempo, como a gente tem usado, né? A gente tem um ambiente virtualizado Linux e tem uma imagem do Docker e assim, está no GitHub a imagem que a gente usa, que é o nosso servidor de Data Science na instituição, que ele tem uma instalação do Jupyter e do RStudio, com Python, com R, com Julia. E existe um projeto que eu estou tocando de precificação que, usando a linguagem sem usar sistemas corporativos, eu já consigo rodar 10 vezes mais rápido que os sistemas corporativos. Mas assim, o ponto de ser 10 vezes mais rápido assim, não é relevante. O que é relevante é que é comparável. Porque eu escrevi usando um editor de texto e não com ferramentas de IDE de desenvolvimento, não colocando deploy em algum ambiente, certo? E um outro trabalho que eu estou trabalhando é inspirado no Lexify, que é uma solução escrita em Haskell, e no Miletus, que foi uma iniciativa da própria Julia Computing, onde você modela contratos financeiros. Então, aqui, por exemplo, você tem um contrato a termo. O que é um contrato a termo? No vencimento, ele te paga um valor de uma moeda estrangeira, e te paga em reais uma cotação. Aqui é como você representaria o contrato, usando uma linguagem específica, esse é o trabalho. Mas, ao especificar a linguagem, ele consegue obter automaticamente o preço dele, nesse caso é 0, e as exposições por fator de risco também, que aí utiliza as ferramentas de derivada automática do Julia. E é isso, espero ter motivado vocês sobre essa linguagem, certo? Obrigado.